Uma das questões da vida, como questão da vida, nós temos presente a questão da morte. Vamos trabalhar com você aqui nos próximos minutos essa questão. A questão da vida e da morte. Será que existe uma linha de demarcação? Será que existe uma fronteira entre essa assim conhecida vida de todos nós e essa morte? Tudo que nós temos como vida, observe isso de perto e você verá. Tudo que nós temos como vida é a continuidade da memória. Aquilo que nós chamamos de vida é a continuidade do nosso nome, da nossa história, dos nossos móveis, dos nossos imóveis, das pessoas com quem nós nos relacionamos, a história que conhecemos delas, a história que conhecemos sobre quem somos. Então, aquilo que nós temos chamado de vida, que consiste em ganhar, perder, obter, acumular, buscar mais, a procura da satisfação, da paz, da felicidade, tudo isso nós chamamos de vida. Estamos diante da continuidade da memória. Assim, aquilo que nós chamamos de vida, que nós consideramos vida, é simplesmente a continuidade desta pessoa, dessa entidade que acreditamos ser. Assim, tudo que nós temos dentro desta memória, desta continuidade, é a continuidade do eu, do ego. É isso que nós chamamos de vida. Quando nos deparamos com o fim disso, nessa assim chamada morte, nós criamos uma separação. Já percebemos que nessa conhecida morte, nós temos o fim para essa memória? Temos o fim para essa continuidade? E isso nos causa medo. Então, para nós, a morte é, na verdade, o desconhecido. Nós não sabemos o que, na verdade, é a morte. Em razão desse medo de perder essa continuidade, de perder esse conhecido, nós temos criado crenças. As crenças religiosas nos dão conforto, nos dão consolo, nos mostram a possibilidade da continuidade exatamente dessa memória, nessa assim conhecida pós-morte. Então, o que nós temos aqui? Uma ponte, ou procuramos criar uma ponte entre esse conhecido nosso, que é a história, a memória, a continuidade do eu, do ego, com aquela outra coisa desconhecida chamada morte. Assim, nós projetamos nesse pós-morte a continuidade desse eu. É isso que nas religiões nós temos como a questão do pós-morte. Então, nós temos a ressurreição, temos a reencarnação, temos céu, temos inferno. Nós ficamos para escolher ou para ver o que mais convém para nós, em termos de aceitação, o que acreditar. Tudo isso fazemos porque, na verdade, nós temos medo. O medo do fim desta continuidade. Então, na verdade, não sabemos o que é a vida sem a continuidade do ego. E não sabemos o que é essa assim chamada morte sem essa continuidade do ego. Assim, nós projetamos um ideal de futuro nesta coisa chamada pós-morte,
pós-morte é futuro, para isso que está aqui agora, nesse momento, dentro dessa continuidade. Então, nós temos no pós-morte a continuidade dessa assim conhecida vida. Será que isso tem realidade? Ou esta realidade ainda está dentro do conhecido? É isso que temos dito aqui dentro do canal para você. Estamos investigando este assunto aqui com você. Nós estamos aqui interessados na compreensão do que representa o fim do conhecido. Portanto, o fim do ego, desta assim chamada continuidade, que é a continuidade de vida do eu, do ego. Então, o que ocorre com o ser humano é que ele não está interessado em investigar a natureza da verdade da vida. O que significa a realidade de uma vida livre do conhecido? Ele se mantém dentro desse modelo do conhecido, nessa assim chamada vida, e projetando esse conhecido para essa assim chamada morte. Então, nós temos essa assim conhecida vida no presente, e essa projeção desta vida em sua continuidade no futuro, nessa chamada morte. A pergunta aqui é: será que podemos descobrir a verdade da vida livre dessa continuidade do eu, do ego, com seus medos, desejos, apegos, bens materiais, relacionamento com pessoas, por sinal, relacionamento em conflito, com problemas, o problema de amar, odiar, gostar, não gostar. Podemos descobrir a verdade do fim desta continuidade da memória? Eu me refiro a essa memória psicológica. Isso aqui em nós que sustenta essa entidade que é o eu, o ego, que mantém esta continuidade do eu, do ego. Esse ego, ele vive no medo, e o medo dele é perder o que ele conhece. Então é muito interessante tudo isso. A questão do medo da morte, que tem criado essas projeções da continuidade, nesta continuidade, nesse assim chamado pós-morte, é a projeção do ego, é a busca deste ego dentro dessa continuidade, em se encontrar no futuro com tudo o que ele já conhece, seus entes queridos, uma vida melhor. Essa vida melhor, repare, está dentro da continuidade daquilo que já se conhece. Tudo que se pode descrever no pós-morte está dentro do conhecido. Então se trata de uma continuidade do ego. Se trata de uma continuidade de uma vida ainda presa à condição do passado, do tempo. Haverá uma real vida fora da continuidade do eu? Fora da continuidade desse tempo psicológico? Dessa busca de segurança psicológica em projetos do futuro, do pós-morte, em ideais, em crenças? O trabalho do despertar da consciência, da revelação do seu ser, é o contato com a vida, com a morte. Mas morte é vida, vida é morte. Não há qualquer transição,
Não há qualquer mudança, porque não estamos tratando aqui agora de algo que está dentro do tempo. A realidade deste ser que somos não nasceu, não está vivendo no tempo e não irá morrer. A ciência do despertar da verdade, do despertar da consciência, da verdadeira iluminação espiritual é o fim da continuidade do eu, do ego. Portanto, é o fim da continuidade desta assim chamada vida e dessa assim chamada morte. A pergunta aqui é: podemos entrar em contato com a beleza da morte agora, aqui? A morte como o fim da continuidade de tudo aquilo que conhecemos? Morrer nesse instante para nossos desejos, medos, apegos, experiência com objetos, com pessoas, nossas fixações nos relacionamentos de prazer e de dor, relacionamento com objetos, numa relação também com lugares, num relacionamento também com pessoas. O fim da ilusão da pessoa, do eu, do ego, aqui, é o fim da pessoa, desse eu, desse ego, aí. Então estamos diante de algo desconhecido. Esse desconhecido é a verdade da morte. Então a realidade do desconhecido, a realidade da morte, ela pode ser compreendida agora, aqui, quando não há mais essa continuidade para esse conhecido, que é o eu, o ego. Esse é o nosso assunto aqui com você. Estamos investigando a natureza da verdade deste ser que está fora desta conhecida vida e desta projetada, idealizada morte ou pós-morte. A verdade divina, a verdade que somos, a verdade de uma vida livre do ego, é a verdade desta morte do tempo psicológico, desse tempo que sustenta essa continuidade. Compreendam isso aqui, toda essa continuidade do ego está nesse movimento desse tempo psicológico, uma idealização do pensamento, algo assentado na memória. Repare que tudo aquilo que você conhece está dentro da memória. Tudo isso faz parte dessa consciência, que é a consciência do eu. Não há qualquer consciência sem memória. Você não pode ter consciência daquilo que é desconhecido. A referência da consciência é a relação da ciência do conhecido. Você tem ciência do que conhece? Você pode imaginar o desconhecido. Essa imaginação do desconhecido é o conhecido ainda sendo projetado. Então não se trata do desconhecido, mas de uma ideia ainda, de um pensamento, de uma projeção do próprio pensamento. Reparem como é fascinante a compreensão clara disso aqui. Nossa esperança é algo dentro do conhecido, é parte daquilo que o pensamento constrói. Se aqui estamos tratando da realidade divina, da realidade de Deus, da real vida,
Não podemos estar sinalizando ela ou marcando ela com as marcas do conhecido. A real vida não tem o sinete, o selo do conhecido. O convite para a realização do seu ser é para a verdadeira vida. A verdadeira vida está presente quando o eu não está, quando o conhecido desaparece, quando existe a morte para tudo isso. Assim, a coisa mais importante na vida é descobrir a beleza de morrer psicologicamente. A grande beleza na vida consiste em morrer a cada instante para o passado, para o tempo psicológico, para o movimento da mente, para esse movimento que é a ação da continuidade. Nossas ações egocêntricas, elas se processam nesse movimento da continuidade do eu. Apenas quando o ego, em seu movimento dentro do conhecido, não está mais presente, é que esta real vida divina, esta verdadeira vida real se revela. Então não há nenhuma separação aqui, nesse instante, entre esse contato com a realidade do fim do eu, do ego, desta continuidade e a própria vida. Estamos juntos. Esse encontro com a realidade de Deus é o encontro com a realidade que está além do conhecido. Então, a expressão vida e morte desaparece. A noção desse estar vivo ou desse estar morto não está mais presente. Para aquilo que aqui é real e que está além de tudo aquilo que é conhecido e de tudo aquilo que o pensamento também projeta ainda para o desconhecido, o que ainda é parte do movimento dele, o que ainda é parte do movimento do conhecido. Está claro isso? Há uma realidade divina presente quando o seu ser, que é a verdade de Deus, se revela. E isso é o fim para todo conhecido. Então, esse é o fim para a morte, assim como é o fim para esta conhecida vida, assentada psicologicamente no pensamento, na memória. Percebam a beleza do que estamos colocando aqui para você? A verdade do Samadhi é a verdade desta realidade divina. Os sábios na Índia têm uma expressão para esta realidade fora do conhecido, fora daquilo que o pensamento projeta como vida e morte. É você em seu estado divino, em seu estado natural, que é o estado de Túria. O estado de Túria é o natural estado de ser, pura consciência, além de vigília, sonho e sono profundo. Além de nascimento e morte, o seu natural estado de ser é o verdadeiro estado de pura consciência, de pura presença. Então, isso é o fim para o conhecido, isso é o fim para todo esse movimento do ego, do eu. Não é a inabilidade de lidar com o sonho. Neste sonho, tudo ainda continua presente: relacionamento, família, casa,
móveis, imóveis, mas não há mais essa ilusão de uma identidade presente, que é o eu, o ego, tendo essa continuidade. Esse é o nosso assunto aqui com você. Nós temos encontros online nos finais de semana para aprofundar isso. Você encontra aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para trabalhar isso, para tomar ciência dessa verdade do seu ser. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, aproveita agora aqui, no momento, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, ou não, não compreendi nada, ou não faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A compreensão da verdade sobre quem nós somos é o fim do medo. Isso é o fim da morte. Isso é a compreensão da vida. Para compreender a morte é necessário internamente, psicologicamente, compreendermos a verdade sobre quem nós somos.